Uma reportagem explosiva e urgente, hein? Reviravolta na Suprema Corte Brasileira e existem ministros que já não estão mais indo na onda do poderoso Xandão e eu vou contar para você os detalhes agora. André Mendonça enfrenta Moraes e surpreende Bolsonaro. É sobre isso que eu vou falar agora aqui no canal. É extremamente importante que você dê um like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Afinal de contas, este movimento da sua interatividade aqui faz parte da nossa luta em favor do Brasil. A Suprema Corte Brasileira está em chamas, meus amigos, em uma reviravolta que ninguém viu e nós estamos divulgando para você aqui agora. O ministro André Mendonça, né? Que era esperado que se levantasse como um guerreiro conservador na corte brasileira, indicado inclusive pelo presidente Bolsonaro, sacou a espada da justiça e cravou um golpe direto no coração das decisões draconianas de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o embate épico que ecoa inclusive já para os confins da fronteira brasileira, está sacudindo os alicerces do judiciário e também reacendendo a esperança nos corações de patriotas que gritam por liberdade. Você já deve mais ou menos imaginar o que nós estamos trazendo aqui? Já vai comentando aqui, é muito importante a sua participação. Você, como brasileiro, precisa se interagir. Manda esse vídeo para o máximo de brasileiros que você puder e também, é claro, não esqueça de dar aquele joinha, aquele like. Primeiro, você ajuda o canal. Segundo, você ajuda o Brasil porque o Google começa a distribuir esse conteúdo para informar mais pessoas conforme a sua interatividade. E o mais importante, você continua recebendo aí no seu celular gratuitamente informações todos os dias, mas tem que interagir, senão você não recebe. Tudo começou nos julgamentos do ato do dia 8 de janeiro de 2023. Vocês lembram? Quando patriotas foram às ruas clamar pelos seus direitos, Moraes, o xerife implacável da Suprema Corte Brasileira, lançou sentenças brutais de até 17 anos de cadeia. É isso mesmo, taxando manifestantes como criminosos perigosos. Vocês lembram disso? Mas André Mendonça, com uma coragem digna de um herói, ele levantou-se contra esta ditadura judicial, na minha opinião, tardiamente, na opinião de muitos outros brasileiros, no momento certo. Se levantou contra essa ditadura judicial. Gente, ele bradou com as penas, né? E disse que essas penas são ataques desproporcionais à sagrada liberdade de expressão e exigindo que cada caso seja analisado com lupa, sem esse rolo compressor de condenação coletiva e que cheiram autoritarismo. Gente, é isso mesmo. Pela primeira vez na história nós estamos vendo um ministro da Corte Brasileira como o André Mendonça deixando claro que o condenaço em massa é algo que cheira a autoritarismo. E o mais doido de tudo isso, essa fala foi do Mendonça para cima do Xandão em uma sessão da Corte Brasileira que fez com que os bastidores pegassem fogo. É isso mesmo. Informações que nós apuramos aqui. Nos bastidores o clima é de guerra. Fontes quentes revelam que Mendonça não está apenas jogando para a galera. Ele tem uma plena consciência que a sua postura é um grito de resistência que muitos chamam, né, que muitos chamam nesse momento de uma reação retardada. É isso mesmo, uma reação tardia, uma reação com uma espécie de um delay, né?
meio atrasado, uma voz ecoando um tanto quanto atrasada, mas nunca é tarde para reconhecer a mudança de postura de alguém que de fato não é conivente com esta censura desenfreada de Xandão. O ministro conservador insiste, veja o que Mendonça disse. Esses brasileiros estavam na rua por amor à pátria, não para destruir. O STF não pode virar um tribunal de exceção. E o ex-presidente Bolsonaro, em silêncio até agora, deve estar, né, esfregando as mãos com alegria com essa declaração completamente inesperada do ministro André Mendonça, como quem diz, né? Olha, né? Bolsonaro esfregando as mãos. Eu estava achando aqui que eu ia ter que me arrepender a qualquer hora de ter indicado aí o André Mendonça para o cargo de ministro da Suprema Corte Brasileira. A tensão explodiu ainda mais com a tentativa de Moraes de calar a plataforma do X de Elon Musk. O titã da liberdade digital bateu de frente com o ministro, recusando-se a apagar as vozes conservadoras da plataforma, e o resultado? Uma suspensão que jogou o país no caos e levou multidões às ruas com cartazes. Fora Xandão. E que agora, no próximo dia, né, 16, também uma movimentação histórica promete tomar as ruas do Brasil com o chamado do presidente Bolsonaro. E a bomba internacional veio como um raio. A empresa de mídia de Donald Trump, a plataforma Rumble, Elon Musk e outros americanos que se sentiram atacados pela tirania de Alexandre de Moraes, entenderam que a quinta emenda da Constituição norte-americana torna-se, então, ministro Alexandre de Moraes, um símbolo de um censor, um ditador global e que deve ser combatido. André Mendonça, inclusive, citou: nossa corte não pode, o Brasil e o judiciário não merece ser conhecido internacionalmente como uma corte parcial, injusta e tirana. Para o desespero de Xandão, estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um poder extraordinário na caneta e que decidiu partir para cima do sistema. Hoje, a Suprema Corte é um vulcão, prestes a entrar em corrupção, enquanto Mendonça ergue a bandeira da justiça individual da liberdade em favor dos nossos irmãos do dia 8 de janeiro, que receberam um condenaço em massa e que virou uma bandeira de luta do presidente Bolsonaro nesses últimos dias, discursando: eu tenho condições de me defender, mas esse povo não. Não é justo que eles paguem penas como que se fossem bandidos de último grau em um único processo condenatório sem direito à defesa. Moraes está dobrando a sua aposta em sua cruzada contra o que chama de desinformação. O povo assiste de respiração ofegante, com clima de suspense, essa batalha que pode redefinir o destino da nação brasileira. Será que este é o começo do fim do poderoso Xandão? No Brasil eu não sei, mas uma coisa eu garanto: nos Estados Unidos o começo do fim começou pior para o Xandão do que ele esperava. Retirada de contas, de dinheiro dos Estados Unidos de maneira muito rapidamente, a informação do Itamaraty de forma privilegiada ligando para ele dizendo: Xandão, não saia do Brasil, porque se você pisar nos Estados Unidos você pode ser preso a qualquer momento. E agora a mudança de postura inesperada dentro da Suprema Corte Brasileira do ministro André Mendonça, que os holofotes do mundo também se voltam para a Suprema Corte, aonde vê um ministro da Corte já se levantou e se rebelou contra o xerifão. Será que outros virão? Será que o Nunes Marques também vai se posicionar?
né, que também o silêncio ensurdecedor do Nunes Marques também incomoda o conservador brasileiro, o que está por vir? O que é sabido é que a queda de um, como um poderoso efeito dominó, pode levar à queda de um sistema junto inteiro para a lata do lixo da história desse país a qualquer momento. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Fala pessoal, beleza aí? Olha só, Bolsonaro e sua equipe é pega de surpresa agora com esta notícia que eu vou trazer para você, porque mais uma vez, urgentíssimo, Moraes recua novamente. Eu vou repetir, Moraes recua novamente. Amanhã de hoje, né, a madrugada de hoje, muito movimentada, inclusive entre a defesa do capitão Bolsonaro. Há uma orientação do ex-presidente Bolsonaro para ficar sempre à espreita entre 5 e 7 da manhã. Eu vou repetir, entre 5 e 7 da manhã. Os escritórios do presidente Bolsonaro, todos os seus advogados, já de plantão, porque não dá para brincar com esse camarada. Com Alexandre de Moraes, porque uma ordem de prisão, uma ordem de busca e apreensão pode acontecer a qualquer momento, e isso não é nenhum exagero, não é brincadeira, porque o modus operandi do Xandão, ele é de realmente assim pavoroso. Quem tá por perto dele sabe que ele é capaz de tudo. Porém, gente, um recuo inesperado do Alexandre de Moraes acaba de acontecer. Chegou até os advogados do presidente Bolsonaro e eu vou contar para você os detalhes agora, que acabaram de chegar aqui na nossa redação nesta manhã, e eu quero contar para você os detalhes. Então é muito importante que você ajude o canal dando o seu like aí, ó, comentando, compartilhando, se inscrevendo para você que não é inscrito. Você que é inscrito, verifique o sininho das notificações e vamos à informação. Gente, é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Brasileira, segundo informações, determinou desbloqueios de contas bancárias do jornalista Rodrigo Constantino. Eu vou repetir, Rodrigo Constantino, um dos maiores opositores, um dos maiores oponentes, uma das vozes mais importantes do conservadorismo brasileiro, refugiado, exilado nos Estados Unidos, teve suas contas desbloqueadas, enfrentando um tratamento de câncer gravíssimo. Está se recuperando bem, mas se movimenta, inclusive nos Estados Unidos. Só Deus sabe como o Rodrigo Constantino tem se virado lá. Após a visita do ministro Luiz Roberto Barroso aos Estados Unidos esta semana, muito estranho o recuo, então, de Alexandre de Moraes referente a processos e a condenações da turma do dia 8 de janeiro e também a jornalistas, influencers, referente a essa luta pela liberdade de expressão, bloqueios de conta, bloqueio de contas sociais, de redes sociais. Repito para você, uma notícia urgente: o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Brasileira, determinou, através de uma canetada, não é? Nesse momento, o desbloqueio das contas bancárias de Rodrigo Constantino. A medida foi tomada e foi tornada pública, portanto, hoje, pelo próprio comentarista, que comemorou a atitude, e o escritório do presidente Bolsonaro, que vive em alerta depois de ter sido tornado réu pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E os advogados falaram: meu amigo, fica esperto, acorda cedo, fica pronto.
de banho tomado, de roupa pronta, porque esses caras podem querer te humilhar na calada da madrugada, a mando da Suprema Corte. A Polícia Federal pode estourar a sua porta a qualquer momento. Porém, esta notícia chegou, gente, como um sinal claro de uma espécie de bandeira branca, não para o Bolsonaro, não, mas para alguém muito poderoso nos Estados Unidos. Eu repito, um sinal claro de um recuo, de uma trégua, de uma bandeira branca para alguém muito poderoso nos Estados Unidos. A solicitação foi apresentada pela defesa de Constantino cerca de 10 dias antes da decisão. O advogado Emerson argumentou que os recursos seriam destinados para custeio de um tratamento oncológico do jornalista que enfrenta uma batalha contra o câncer. Conforme destacou na petição, os gastos médicos ultrapassam R$416 mil, sem contar a mensalidade do plano de saúde, e como o jornalista reside nos Estados Unidos, os custos em moeda estrangeira tornam o tratamento ainda muito mais claro. As restrições das contas de Rodrigo Constantino já duravam mais de 2 anos. Aí você acha mesmo, você acha que eu vou acreditar que esse recuo foi porque o Xandão tem coração? É porque o Moraes agora realmente, não, vamos levar em consideração que o cara agora se tornou um cara bom? Claro que não, queridos. As sanções contra os comentaristas começaram, para você ter uma ideia, em janeiro de 2023, no contexto do inquérito do fim do mundo. O famigerado inquérito das fake news, o insustentável inquérito das fake news. Na ocasião, além de bloqueio de contas bancárias, Constantino teve seu passaporte cancelado. O empresário jornalista Paulo Figueiredo também foi alvo das medidas semelhantes. Nas últimas semanas, a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro absurdamente se tornou uma realidade, e a cruel perseguição contra o ex-presidente e seus aliados e sua família parece não ter limites, e é por isso que ninguém acredita em um movimento de bom coração. Mas alguma coisa aconteceu. Eu repito, alguma coisa aconteceu. O telefone tocou, alguma orientação foi dada, ou não sei, gente, alguém bateu a mão na mesa de algum lugar dos Estados Unidos e o sistema quer esconder que realmente está sentindo o peso das mãos do sistema que não governa o Brasil do Brasil, mas governa o Brasil de fora daqui, se é que você me entende. Essa notícia muda tudo para hoje. Nós vamos continuar acompanhando. Eu quero o seu like. Coloca para mim o que você acha. Você acredita numa mudança de personalidade, no bom coração? Eu acredito, meu amigo, que esta notícia, esse recuo, né? Esse recuo inesperado na manhã de hoje, alguma coisa aconteceu. E o STF que carrega o cadáver de Lula, ou seja, a conspiração dos togas covardes contra este país. Sim, queridos, nos corredores sombrios do Supremo Tribunal Federal, um segredo macabro sussurra entre os togas. Os ministros, em um ato de covardia explícita, carregam nas costas o peso morto de um governo que não respira mais. Sim, Lula da Silva, outrora ícone da esquerda, hoje não passa de um cadáver político mantido de pé por mãos trêmulas que temem o colapso de sua própria influência. Mas a verdade é que um raio em noite escura começa a iluminar as rachaduras desta farsa. Eu sou Rodrigo Alvarenga, esse é o meu, é o seu,
é o nosso Expresso Notícia Nacional. Nós vamos falar disso agora aqui no canal. É muito importante que você dê o seu like, comenta e compartilha para que juntos nós possamos aqui falar um pouco desse nosso Brasil que começa hoje um tempo novo para a nação brasileira devido à escarrada na cara da sociedade que os togas estão dando porque eles não estão conseguindo ter paz. Ao invés de passarem o final de semana comendo camarão à beira da piscina, são tão calhordas e são tão devedores de favor para político que eles não têm final de semana para descansar enquanto o pesadelo deles, Bolsonaro, estiver na cola. Fontes confiáveis como a revista Oeste revelam que ministros do Supremo Tribunal Federal estão completamente assim pavorosos, né? Pressionando inclusive o governo para bloquear o projeto da anistia. Sim, queridos, há uma informação de bastidores que inclusive o Lula está sendo ameaçado e chantageado pelos ministros. Eu acredito porque não há inteligência emocional nem política, não há nada de bom nesse camarada. E eles sabem que ele é burro e que um passo em falso e um passo errado dele, ele leva todo mundo para o buraco junto com ele. Então, eles estão pressionando, chantageando. Houve uma reunião no Palácio, houve um BO, meu amigo, no Palácio do Planalto, e é um absurdo o que está acontecendo. Vou trazer alguns detalhes para vocês, porque o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, voz firme da oposição, não mediu palavras, por exemplo, para trazer essa informação. Então isso, gente, não é segredo para ninguém. Eu não estou aqui reinventando a roda, nem trazendo nada de exclusividade para você, porque todo influenciador de direita deste país que está ligado no que está acontecendo no cenário político pode garantir para você que o PT morreu, mas virou um peso morto, fétido nas costas do Supremo Tribunal Federal. Palavras do Zucco. É um atentado contra a independência do Legislativo, o que o Supremo está fazendo. Ele acusa os togados de orquestrarem uma campanha para sufocar a vontade popular que clama por justiça. Os patriotas detidos, presos de maneira arbitrária e horripilante a maneira com que eles foram condenados. O povo apoia a anistia, mas o STF quer calar o Congresso com ameaças veladas, disparou o Zucco em nota que incendiou as redes sociais agora. E eu estou trazendo para você agora uma notícia que está no auge da discussão. Inclusive, você pode colocar os seus comentários aqui também. É importante que o teu comentário ele seja colocado aqui agora no canal para que os togas possam entender a resposta do povo brasileiro. Então, gente, é vergonhoso o que o Supremo Tribunal Federal fez. Eles trabalharam domingo, você acredita nisso? Mas você pensa que eles trabalharam em favor do povo? Vocês pensam que eles estavam lá no Supremo Tribunal Federal trabalhando para nós? Trabalhando em benefício de alguma causa, alguma demanda, para poder aliviar o povo brasileiro? Claro que não. Estavam fazendo politicalha. Estavam assessorando seus políticos de estimação. Estavam pagando favores. Afinal de contas, alguém que deve favor político para alguém sabe como é que funciona. Sabe aquela pessoa que comete o crime da compra e venda de voto em troca de uma cesta básica? O coitado lá que muitas vezes está passando uma dificuldade tão tenebrosa com a sua família, ele recebe uma cesta básica de um candidato oportunista que fala para ele, ó, te dou uma cesta básica, você vota em mim, arruma pelo menos mais uns 3, 4 votinhos aí e pede para esses 3 arrumar mais 3. E se você souber de alguém que está precisando de uma cesta básica, desde que vote em mim. Não é assim que funciona a compra de votos? Isso funciona em alta escala também, né? Você que é um juiz ou um advogado, ou você que é um jurista fracassado, que nunca você vai ser um juiz de carreira. Se você me ajudar, se você me apoiar, eu te coloco no Supremo Tribunal Federal, mas depois você tem que trabalhar para mim. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. E depois eles ficam lá metendo a caneta lá, pagando de bonzões
pagando de moralista, por exemplo, tirando candidatura de pessoas, às vezes merecida e às vezes inquisitória e persecutória, não é verdade? De pessoas que venderam, houve compra e venda de voto, sabe? Mas de que maneira que vocês pensam que vocês estão agindo em pleno domingo, segundo fontes e informações nas redes sociais de políticos que estão em Brasília, que sabem dos movimentos de vocês, que os corredores comentam o que está acontecendo, que vocês foram nesse domingo para Brasília chantagear o Lula, para o Lula dar um jeito de não deixar o projeto da anistia passar? Por que vocês estão com medo do Bolsonaro voltar? Então é complicadíssimo. O cadáver de Lula, um governo em decomposição. Sim, enquanto a Suprema Corte se debate para manter a aparência, o governo Lula dá sinais de putrefação. Escândalos de corrupção voltam a assombrar o Planalto. A popularidade do presidente despenca como nunca. O deputado Nicolas Ferreira, em um vídeo gravado no X, também declarou: Nicolas não governa, ele é governado. O Supremo é a máquina estatal que segura os projetos falidos enquanto o Brasil pede socorro. Abre aspas, Nicolas Ferreira, com a sua retórica completamente incendiária, aponta que o que muitos já enxergam, um líder que não lidera, um símbolo que se desfaz, fecha aspas. A revista Oeste, gente, também trouxe um alerta e trouxe à tona outro detalhe perturbador, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, estaria sofrendo chantagem velada do Supremo Tribunal Federal para frear a anistia. O vice-líder da oposição, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, não hesitou, abre aspas. É um lobby descarado. Os ministros sabem que o projeto da anistia é um golpe, sabem que tentar barrar o projeto da anistia é um golpe contra a democracia e estão agindo de maneira tirânica. Fecha aspas. A pressão sobre Hugo Mota, segundo Marcon, inclui instituições e investigações contra aliados próximos, seu próprio pai, e essa tática cheira desespero do Supremo Tribunal Federal. Muita coisa acontecendo, gente. Muita coisa acontecendo por trás desse desespero dos togados aí, que já virou notícia, tá pro Brasil inteiro, desse desespero deles frequentando, né, os corredores do Congresso Nacional em pleno domingo, né, enquanto, repito, eles poderiam estar comendo camarão à beira da piscina, curtindo os penduricalhos que eles recebem depois de terem sido indicados juízes. Não é o caso de todos, um ou outro ali se safa, mas a maioria tudo devedor de favor para político, principalmente esses que estão desesperados. A bem da verdade é que o Brasil segue esse baile, né, de maneira desastrosa, e é vergonhoso o que essa corte está tentando fazer. Uma interferência direta no poder legislativo, contra a vontade popular, e nós precisamos permanecermos firmes aqui, denunciando essa barbárie. Traição no coração da esquerda, meu amigo. O dia em que o Xandão fez Gleisi Hoffmann chorar. É sobre isso que eu vou falar com você agora aqui no nosso canal. Por isso é importante você dar o seu like, se inscrever, comentar e compartilhar. Vamos juntos, porque a informação não pode parar. Em um cenário político que mais parece um banzé. Já ouviu falar do banzé? Pois é, banzé é uma bagunça, né? É uma bagunça aqui no interior das Minas Gerais. Um verdadeiro banzé. Brasília amanheceu em choque, não se fala em outra coisa. Uma reviravolta que ninguém viu chegar, ou ninguém pelo menos esperava. As ruas virtuais estão pegando fogo e os bastidores do poder estão tremendo com uma revelação bomba para você que está me assistindo aqui agora. Quer saber o porquê? Muito simples. Supremo Tribunal Federal, liderado pelo poderoso Xandão, uma figura
completamente controversa, virou a mesa contra os seus antigos aliados. No centro dessa tempestade, uma frase ecoa como um trovão: criamos um monstro. Sim, vazou essa informação de bastidores. A Petelândia está muito preocupada com ele, porque estão dizendo um seguinte, isso aí, gente que ouviu de petista do mais alto clero nos corredores do Congresso Nacional. Nós criamos um monstro. Quem é esse monstro? Xandão, meu irmão. Palavras que teriam escapado da boca da própria Gleisi Hoffmann, visivelmente abalada, segundo fontes próximas da cúpula petista. O golpe inesperado. Nos últimos dias, comentários de figuras de peso da direita conservadora, como Nicolas Ferreira e o comentarista político Rodrigo Constantino, apontaram que um movimento ousado do Supremo Tribunal Federal. O que estamos vendo é o Supremo mostrando quem é que manda. A esquerda achou que podia controlar o jogo, mas agora está engolindo do seu próprio veneno, disparou Constantino em seu perfil no X, onde está acumulando nesse exato momento milhares de compartilhamentos. Um post recente sugere que decisões jurídicas estão cerceando, digamos assim, a narrativa da esquerda, especialmente em pautas sensíveis como regulamentação das mídias sociais, uma bandeira que Gleisi Hoffmann defendia com unhas e dentes, mas agora está preocupada, porque, dependendo o que for aprovado no Congresso Nacional, nem mesmo eles poderão ter liberdade de criticar ninguém. É o que eu estou dizendo, a censura vai servir para todo mundo. O clima de suspense se intensifica com especulações, onde o poderoso Xandão, conhecido por sua postura firme, teria colocado um freio nas estratégias do PT para 2026. Segundo o jornalista Alan dos Santos, em um vídeo recente, o Supremo está jogando um xadrez enquanto o PT joga dama. Cada movimento é calculado para demonstrar influência da esquerda nas redes sociais e uma influência em cima da esquerda e contra eles, se necessário, até mesmo nas redes sociais. A direita vibra enquanto os corredores do poder petista são tomados por sussurros de traição. Mas aqui, meu amigo, aqui tá o barato ficando louco pro PT. Gleisi em xeque. Criamos um monstro. Esta é a frase do dia. É a frase que circula entre eles. A frase atribuída a Gleisi Hoffmann, criamos um monstro, teria sido dita em uma reunião fechada com lideranças do PT, conforme relatado por fontes anônimas à imprensa conservadora. O desespero da deputada reflete a percepção de que o Supremo, antes visto como um aliado na luta contra o bolsonarismo, agora se volta contra os próprios criadores. Abre aspas, eles aplaudiram enquanto o Supremo calava a direita, agora sentem um gosto amargo do próprio veneno, escreveu o senador Flávio Bolsonaro em uma postagem que viralizou agora há pouco no X. Inclusive, você pode acompanhar lá. A pressão sobre Gleisi é palpável. Recentemente, ela tentou apaziguar, por exemplo, a base petista, mas um racha interno é inegável. A deputada, que já enfrentou críticas por sua gestão frente ao Partido dos Trabalhadores, agora lida com a desconfiança de que suas estratégias fortalecem um poder que escapou do controle. Sim, escapou do controle. Criaram um monstro e ele se tornou indomável. Gleisi está vendo seu castelo de cartas desmoronar. O PT apostou todas as fichas na Suprema Corte Brasileira e agora está pagando o preço, analisou o comentarista político Guilherme Fiuza em uma live que alcançou 500 mil de pessoas e foi relembrada agora há pouco por colegas de imprensa. A direita, claro, comemora. O jogo virou? É uma pergunta. Não sei se é para tanto. Enquanto a esquerda lambe suas feridas, a direita conservadora não esconde a euforia.
Xandão está fazendo com que o que o PT nunca imaginou, obrigando-os a calar a boca, tuitou o influenciador Leandro Ruschel. Ecoando o sentimento da vitória nas redes, a narrativa de que o Supremo estaria, entre aspas, limpando o terreno para um novo cenário político ganha força, com especulações de que as próximas eleições municipais, agora em 2026, será um teste crucial para ver quem é que sobrevive esse jogo obscuro que a esquerda mesmo criou. O deputado estadual Ricardo Arruda, conhecido por suas provocações à esquerda, foi ainda mais longe. Abre aspas, Gleisi chora porque percebeu que o monstro que ajudou a criar agora tem vida própria. A direita avisou, mas eles não ouviram, fecha aspas. A postagem, curtida por milhares de brasileiros, reflete o tom de deboche de quem domina o discurso conservador. O futuro é incerto, sim, querido espectador. Não podemos vibrar, né? Porque tudo farinha, né? Tudo farinha. E se não dá para separar aí nessa hora quem é quem. A questão é, o que vem pela frente? O suspense continua. Será que o PT considerará se reerguer dessa traição inesperada? Ou a Suprema e poderosa Corte Brasileira, sobre a batuta do Xandão, seguirá dando as regras ou ditando as regras do jogo, enquanto, na verdade, eles não passam de pau mandado do Xandão? Uma coisa é certa, Brasília nunca esteve tão dividida, principalmente nos corredores de Brasília, aonde já não se sabe mais em quem confiar, pelo menos entre esses picaretas. O Brasil assiste um espetáculo que ninguém poderia prever, concluiu o analista político Augusto Nunes em uma coluna publicada hoje na revista Oeste. Enquanto Gleisi Hoffmann tenta segurar as rédeas de um partido em crise, o eco de suas palavras ressoa. Criamos um monstro. Esse monstro, pelo visto, não tem a intenção de parar. Tem vida própria, né, Gleisi Hoffmann? Esse é o negócio. Xandão virando o jogo, Gleisi chorando e confessando o BO que eles arrumaram para eles. Como é que fica a situação dessa cambada a partir de agora? Coloca para mim aqui nos comentários, é muito importante que você dê a sua opinião. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios para o Expresso Notícia Nacional. Shalom.